Graças a Deus que estamos no corpo de Cristo. Num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É uma coisa maravilhosa que Deus, Ele nos salvou, Ele nos chamou para recebermos a salvação eterna. Mas hoje nós podemos fazer parte do rol dos escolhidos, dos eleitos de Deus, da seleção de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E a nossa visão é de que nós individualmente não conseguiremos amadurecer e ser um vencedor. Nós precisamos da vida da igreja. Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós ali temos um quadro geral do plano da salvação de Deus para o homem, que é o Evangelho de Deus. Deus quer salvar o homem completamente, não só nos justificar, nos reconciliar com Deus, mas Ele quer nos santificar, Ele quer nos glorificar, como é apresentado até o capítulo 8 de Romanos. Mas não é possível você ficar na sua casa e dizer: eu vou gastar meu tempo, maior tempo possível, para ler a Bíblia, para viver piedosamente e crescer espiritualmente na sua casa. Para o crescimento, nós precisamos da igreja. Sem a igreja, sem a vida da igreja, não há crescimento. O que houver de aparente crescimento, irmãos, é apenas uma impressão falsa. Somente quando vivemos a vida da igreja, tendo a visão de que a igreja é o corpo de Cristo, é que de fato nós começamos a ser edificados e começamos a crescer em vida. Essa maneira de apresentar é justamente uma porta para se abrir, para estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos entrar numa situação real de uma igreja que existiu na época de Paulo, a igreja em Corinto. E ali, Paulo, na sua primeira carta, escreveu para ajudá-los em vários problemas que aconteciam na igreja. Então, se nós entendermos a visão do corpo na vida da igreja, nós vamos conseguir entender o livro de 1 Coríntios. Do contrário, o livro de 1 Coríntios vai ser apresentado para você apenas para resolver problemas na igreja. Mas não é, é para mostrar a visão do corpo, para mostrar que é a vida da igreja, como nós solucionamos os problemas na igreja e com que visão, para onde nós estamos indo. Por isso, irmãos, primeira coisa que me veio na cabeça, quando de repente o irmão Dong começou a falar em 2014 que estaria entregando a parte administrativa da obra para mim, para o Esdras, que ele iria ficar apenas como um profeta, enquanto o Senhor der
encargo, palavra para ele falar, ele iria ser fiel no profetizar e entregaria a parte administrativa da obra para nós. Irmãos, desde então, vocês sabem que vem um calafrio pela espinha, e eu sei que nem eu, nem o Eza, nós estávamos preparados. E a primeira coisa, irmão, que me veio à cabeça, como vou cooperar juntamente com Ezra nessa responsabilidade, é de que nós somos membros do corpo de Cristo. E o Senhor, dando uma responsabilidade para você, Ele tem de dar essa função para esse membro do corpo de Cristo. Os membros são diferentes, têm papéis diferentes, têm funções diferentes, mas, irmãos, nós somos um só corpo. E no corpo não há disputa de posição, e não há competição, quem é melhor, quem é pior no corpo. No corpo todos os membros cuidam um ao outro, não é? Com igual cuidado, porque nós somos para o corpo, e o Senhor nos colocou nesse corpo. Ele sabe, Ele temperou esse corpo, Ele sabe a quem colocar, em que lugar, com que função. Por isso, irmãos, a partir de então, nós ficamos na nossa posição, continuamos a servir irmão Dong, que como sempre, não mudou nada, e ele honrando ao irmão, dando toda a primazia para ele. Nós éramos apenas seus cooperadores naquilo que for possível, e graças a Deus, essa passagem, né, quando ele partiu para o Senhor o levou, descansou no dia 4 de setembro de 2017. E desde lá até hoje, vocês não sentiram solavanco, vocês não sentiram nenhum tipo de abalo, de choque, de impacto, mas graças ao Senhor tudo foi feito de uma maneira muito suave, porque era o próprio Senhor conduzindo essa transição e essa situação. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não me considero maior do que um membro, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo, e nós todos somos co-membros, somos membros uns dos outros. Claro que entre membros há diferenças de função, diferenças em responsabilidade, o seu papel no corpo é diferente do outro, mas eu não sou o corpo, eu sou um membro do corpo de Cristo. E essa visão, irmãos, dá espaço para todos os membros, genuínos membros do corpo de Cristo, funcionar na igreja. As coisas feitas no princípio do corpo são maravilhosas, elas são feitas com maior rapidez, com mais encargo, com mais perfeição. Surgiu em Boa Vista, Roraima, uma necessidade positiva, e nós passamos por lá, vimos a situação do acampamento dos nossos irmãos venezuelanos, os cidadãos venezuelanos. São pessoas do bem, não são mendigos, é por causa da situação da escassez, do problema político e econômico do seu país. Alguns deles se refugiaram na fronteira, entrando pela cidade de Boa Vista. E ali eu estive lá dando uma conferência, e eu visitei vários desses acampamentos, especialmente um deles
que a igreja tem uma afinidade e cuida deles. Então nós abrimos para alguns irmãos também participarem dessa graça de ofertar, para que a igreja em Boa Vista tivesse condições de cuidar, mesmo que com pouco, mas que pudesse cuidar das pessoas daquele acampamento. Porque a própria igreja em Boa Vista estava passando por uma situação difícil, porque o estado de Roraima está passando, acho que ainda está passando por uma crise financeira. Então, pela graça o corpo funcionou. E os irmãos começaram a mandar dinheiro para lá. Eles puderam, com esse dinheiro, fornecer o básico, o que eles puderem fornecer para esse acampamento. E começaram na direção em que nós recomendamos, de não só pregar o evangelho, mas dar-lhes a visão da igreja e como se vive a vida da igreja. Porque amanhã, se eles voltarem para o seu país ou irem para outras cidades, eles poderão viver a vida da igreja, plantar a árvore da igreja e ter uma vida da igreja que eles aprenderam. E assim, irmãos, foi feito. E a igreja, de repente, foi injetado 60 irmãos novos na igreja em Boa Vista. O local de reuniões deles já não cabe mais. Temos que orar ao Senhor para nos dar um lugar maior em Boa Vista, porque a vida da igreja ali fisicamente não comporta mais tantas pessoas. Então queria continuar pedindo para os irmãos continuarem, se você está fazendo, continuarem a fazer, para que a igreja em Boa Vista possa continuar a dar essa assistência. Mas surgiu outra necessidade. A Kombi deles aconteceu, né, uma colisão antes, foi consertado, mas já está caindo aos pedaços. E precisam comprar um novo veículo para transporte dessas pessoas. E faltava 40 mil reais para completar esse valor essa troca. Irmãos, eu ia passar essa graça para os irmãos, mas lá na sala de comunhão, os próprios cooperadores que cuidam das diversas regiões, nós conseguimos, dentro talvez de 15 minutos, as ofertas, né, de diversas regiões, nós conseguimos resolver esse problema de 40 mil. Eu sozinho como membro não posso fazer isso, consigo fazer isso. Mas quando você abre para o corpo funcionar, o corpo faz. Então nós temos que enxergar que a igreja é o corpo de Cristo. Nós recebemos de presente das mãos de Deus as 3 carretas para Expo Livro, para revitalização. Em setembro, nós começamos a orar ao Senhor. Tivemos um desejo, um sentimento vindo do Espírito de que haveria necessidade de resgatar o projeto Expo Livro, mas nós não sabíamos por onde começar, porque o melhor seria aquela carreta que nós já conhecíamos, mas que o proprietário não queria vender para nós a preço que nós queríamos. E rapidamente o Senhor moveu o seu braço. De setembro para dezembro, em dezembro, irmãos, nós já estávamos com as 3 carretas compradas a um preço módico. Isso é ou não é a mão de Deus? Nenhum homem é capaz de fazer isso. É só Deus, e Ele anda no meio do seu povo. Ele faz esses milagres. Recebemos as 3 carretas, uma está em São Luís, uma está em Canoas e uma está aqui na estância. E essa da estância, nós então fizemos
a toque de caixa foi pouco tempo, a reforma interna, externa. Irmãos, se não fosse o corpo, esse trabalho não teria saído. Alguns irmãos rapidamente pegaram para trabalhar no interior, fizeram um projeto, e na comunhão, nós conversamos, acertamos, ajustamos, e trabalharam noite e dia, tal, e graças a Deus, hoje vocês vão poder visitar. E do lado de fora, a arte do adesivo também foi um processo de luta muito grande. Também foi trabalho do corpo. Os irmãos começaram a funcionar, irmãos, no final, as coisas estão aí. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que daqui para frente, nós vamos fazer grandes coisas. Nós temos um Deus que faz milagres. E nós temos um corpo de Cristo que funciona entre nós. E os membros do corpo de Cristo estão dispostos a servirem ao Senhor. Irmão, isso que é bonito. Cada um com seu talento, cada um com a sua disposição. Acabou-se o tempo, irmãos, em que um irmão monopolizava toda a igreja, todo o serviço. Irmãos, está na hora da gente abrir espaço para os irmãos, para os membros do corpo de Cristo, todos terem chance e oportunidade de funcionar na igreja. Amém? Dita essas coisas, vamos então para Romanos 12. Romanos 12 começa a pôr os pés no chão. A visão da igreja é maravilhosa quando nós apresentamos para alguns líderes do cristianismo que nunca tinham visto tal visão. E apresentamos, alguns deles ficam impressionados. É isso mesmo. A igreja é maravilhosa. A igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja, né? A igreja é maravilhosa. Aí então, essa pessoa fala para você: eu vi que a igreja é isso mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer parte dela, viver a vida da igreja. Tá bom. Em que cidade você está? Eu estou em tal cidade. Aí apresenta a igreja para essa pessoa. Essa pessoa vai, começa então a entrar em contato com os irmãos, participa de uma reunião, participa de segunda reunião, terceira reunião, contato com os irmãos. Aí liga de volta para você: a visão que você me passou da igreja é maravilhosa, mas na hora que os irmãos que você me apresentou, não dá não vou conseguir reunir com esses irmãos não. O irmão assim, a irmã assim, é tal. E eu idealizei uma coisa maravilhosa na minha cabeça. Eu chego lá, todo mundo é cheio de defeitos, cheio de problemas. Você não tem essa impressão? Que a visão da igreja é maravilhosa, mas quando chega na hora de praticar, por isso que o Esdras certa vez falou: a melhor igreja é a igreja que está mais longe de você. Não é? Ele citou, acho que Castanhal. A igreja de Castanhal é a melhor igreja, porque está longe de mim. Nem sei onde fica no mapa. Por isso que o irmão Dom que fala, tem que fortalecer Belém. É Belém. Irmãos, é assim que se pratica a vida da igreja.
O Senhor juntou pessoas cheias de defeitos e colocou-nos juntos, lavou-nos com seu sangue precioso. Ele nos recolheu no caminho em que aquele sacerdote passou ao largo de você, nem quis saber de você, porque você foi todo machucado pelo mundo, cheio de problemas psicológicos, cheio de problemas espirituais. Ele nem quis mexer com você. E passou um levita também, passou ao largo, mas o bom samaritano passou perto de você. Ele viu que você foi assaltado no mundo, ele viu que você foi ferido, todo machucado pelo príncipe desse século, e você está totalmente doente, enfermo, machucado. E o que ele fez? Ele curou você, preocupou-se com você e levou você para onde? Levou você para uma hospedaria, e ele deixou dinheiro para essa hospedaria e partiu, pediu para que cuidasse, e tudo que for gasto, ele pagaria a conta. Irmãos, ele colocou você e eu nessa hospedaria chamada igreja. Nós viemos todos feridos, cheio de pecado, cheio de manias do pecado, da morte, do mundo, ou não é? É justamente aí que o Senhor vai nos curar. É na igreja que o Senhor está nos curando. É na igreja que o Senhor está tirando toda a ruga, todos os defeitos. É ou não é? Irmãos, se você vem para uma igreja e achar que a igreja toda ela é perfeita, então deve ser uma igreja já lá no céu, porque aqui na terra não existe, porque nós ainda estamos no processo de transformação, estamos no processo de cura, estamos no processo de crescimento de vida, não é? Então, irmãos, número 1, se você encontra uma situação da igreja em 1 Coríntios, não reclame da igreja, você precisa fazer a sua parte. Aprenda a viver junto com os outros, porque eu sozinho, sem me relacionar com outras pessoas, eu ainda me julgo muito espiritual. Eu leio a Bíblia, eu faço orações, jejuo, levanto 4 horas da manhã, faço vigília matinal, eu faço tudo, você ainda se acha muito espiritual. Mas no primeiro contato com o irmão para servir juntos na igreja, começam a surgir os problemas. E primeiro você vai achar que o irmão é cheio de problemas. Esse irmão com quem eu estou servindo na igreja, ele é cheio de defeitos e cheio de problemas. E com o tempo, o Senhor te iluminando, você vai perceber que os problemas são você, os defeitos são seus. E aí você vai conseguir começar a saber por onde começar a crescer em vida. Vocês estão me entendendo? Porque a necessidade de Romanos 12, porque se não houvesse a necessidade de Romanos 12, o livro de Romanos poderia terminar no capítulo 8, ou no máximo até o capítulo 11, quando foi falado da vocação de Deus. Mas o capítulo 12 é para nos introduzir na realidade. É como eu que estudei numa escola de engenharia 5 anos, suei para sair daquela escola, me formei engenheiro, e o que eu preciso fazer é, a partir do momento que eu fui para o mercado, eu tive que ver tudo aquilo que estudei tinha que ser posto na prática. Então a vida da igreja começa a praticar, começa a pôr os nossos pés no chão. Amém? Não reclame da sua igreja, não reclame dos irmãos da sua igreja, porque, irmãos, todos nós temos defeitos. Nós estamos aqui não para olhar o defeito dos irmãos, nós estamos aqui juntamente edificando a igreja do Senhor. Então vou começar, Romanos 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tá, vou parar por aí. Irmãos, Paulo roga, porque Paulo sabe que na hora de pôr em prática tudo aquilo que ele falou até o capítulo 11, não vai ser fácil. Então ele roga pelas misericórdias de Deus. Aqui as misericórdias são melhor, essa palavra seria melhor traduzida para compaixões. Compaixão é algo, um passo adiante da misericórdia. Misericórdia alcança aquele aflito, na verdade, que não merece, né, qualquer ajuda. Então a misericórdia estende o braço e alcança o miserável. E a compaixão vem em seguida. Compaixão é como se fosse alguém entender a situação daquele miserável, aquele que, o quê? Aquele que se processa uma empatia com aquela pessoa, aquele miserável. Então, Deus não só teve misericórdia de nós, Ele teve compaixão de nós. Ele se colocou em nosso lugar, sabe nossos problemas, sabe das nossas dificuldades. Por quê? Porque Ele enviou o seu próprio Filho se tornando um homem como nós. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que é o homem, que é a natureza humana. Então, eu vou usar essa palavra, rogo-vos. Eu também rogo a vocês em nome de Deus. Rogo a vocês pelas compaixões de Deus. Vamos começar a ver a vida da igreja com outros olhos. Não com os olhos da crítica, não com os olhos de julgar outros. Vamos olhar, irmãos, a igreja, né, com os olhos de que o quanto o Senhor teve misericórdia de mim, o quanto o Senhor teve compaixão de mim, me colocando nesse lugar de Deus, que é a igreja. Irmãos, eu preciso mudar a minha maneira de ver a igreja. Amém? Vocês aceitam esse rogo do apóstolo Paulo? Em seguida, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que, quando ele fala da prática da igreja, começa com apresentar o nosso corpo? Que tem a ver apresentar o nosso corpo com a vida da igreja? Tem tudo a ver. Porque enquanto eu sou teórico, até o capítulo 8 de Romanos, eu já cheguei no céu, já cheguei na santificação e glorificação. Mas quando eu sou colocado na igreja, eu preciso começar a pôr em prática. E pôr em prática, irmãos, a minha pessoa precisa se envolver nos serviços da igreja, não precisa? E para eu me envolver, eu posso me envolver sem o meu corpo? Tem algum jeito de você estar presente sem o corpo? Até agora não, acho que não. Só se um dia você morrer e a sua alma sair do corpo, você vai poder estar em outro lugar que o corpo não esteja presente. Isso é por pouco tempo, porque o Senhor vai te levar para outro lugar. Mas enquanto você está no corpo, irmãos, você precisa apresentar o corpo. Você vai dizer para o irmão: irmão, eu tenho visão da igreja, eu amo a igreja, eu quero ser útil na igreja. Aí o irmão fala: tá bom, então vem servir aqui nesse serviço juntamente comigo. Ah, tem que servir, é? Tem que apresentar o corpo. Como é que você quer servir e você não aparece? Como é que você quer viver a vida da igreja se você não vem às reuniões? O seu corpo não vem. Por que você não vem? Ah, estou cansado. Eu tenho muita coisa para fazer.
Eu trabalhei de segunda a sábado, estou cansadíssimo, final de semana é para descansar. Irmãos, a vida da igreja é uma coisa muito prática. Se você não apresenta o corpo, não vive a vida da igreja. Você tem que ir diante do Senhor, mesmo que você tenha um serviço, um trabalho muito extenuado, muito, consome você, não dá tempo de você viver vida da igreja com todas as reuniões. Eu acho que, irmão, a melhor coisa é você fazer uma oração para o Senhor. Senhor, o Senhor conhece a minha situação e conhece o meu trabalho. Mas, Senhor, eu quero viver a vida da igreja. Eu quero apresentar o meu corpo. Ainda que não esteja em todas as reuniões, Senhor, não me deixe viver a vida da igreja sem estar presente o meu corpo nas reuniões, no serviço. O Senhor vai abrir a porta, acredite em mim. Se você tiver um coração, o Senhor vai abrir a porta. Como você vai servir um determinado serviço se o seu corpo não está presente? Por isso que precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Irmãos, não vou começar a falar do serviço da igreja. Eu não vi ainda até hoje nenhum serviço da igreja bem feito, sem que haja algum irmão ou alguns irmãos ou irmãs que se oferecem a Deus como um sacrifício vivo. Sem sacrifício não há serviço adequado na igreja. Se você vai para determinada igreja, tem um serviço de crianças maravilhoso, pode ter certeza que tem sacrifício ali. Tem uma irmã, duas irmãs ou irmãos, alguns, poucos, eles são como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, eram imolados, colocados em cima do altar. Mas no Novo Testamento, esse sacrifício é vivo. Você está sendo colocado vivo no altar. Domingo à tarde, enquanto todo mundo depois da reunião vai embora para descansar, fazer outras coisas, supermercado, outras coisas, mas você que está responsável pelo serviço de adolescentes, você não pode descansar. Precisa fazer uma reunião de coordenação. Vocês precisam preparar para cuidar melhor desses adolescentes. Então, irmãos, alguns precisam fazer sacrifício. Não há serviço sem sacrifício. Acho que é melhor eu parar dessa reunião. Não é? Acho que estamos nos comprometendo demais, né? Falar palavras espirituais é maravilhoso. Mas na hora que falar da gente fazer sacrifício, dar o nosso tempo, o nosso corpo, nosso coração, no serviço prático da igreja, irmão, começa a alterar meu hábito de vida, minha maneira de vida. Por isso eu digo, precisamos ouvir o rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Quem está realmente disposto a fazer esse sacrifício vivo para Deus? Deus está vendo. Sem um sacrifício, não há serviço agradável a Deus. E esse serviço é um sacrifício não só vivo, mas santo. Porque nós estamos servindo a um Deus santo. E nós servimos com a vida santa de Deus. Não é com as nossas mãos imundas, sujas, para servir a Deus, não. Nós servimos, irmãos, com a própria vida santa de Deus em nós. E servimos a um Deus santo. Esse sacrifício é santo. E sacrifício é que é agradável a Deus. Deus se agrada com esse serviço. Ó Senhor Jesus. Vou falar só isso. Acho que vocês entenderam, certo?
vamos daqui para frente, irmãos, não tem mais desculpa. Irmão, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Apresente o teu corpo para a vida da igreja, para as reuniões da igreja, para os serviços da igreja. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente foi o meu corpo. Se o meu corpo não está disposto a ir para a reunião, a servir, irmãos, não vamos falar mais sobre mais nada, porque se o meu corpo não coopera, não colabora, não tem serviço. Por isso Paulo fala assim: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que o meu corpo possa servir junto com a minha mente, o meu espírito, servir ao Senhor. Vamos fazer do nosso corpo um servo nosso, para servir ao Senhor. O nosso corpo tem que nos obedecer. Quando o corpo falar para você: eu estou cansado, eu estou com calor, eu estou com frio, diga para o corpo, você foi feita para me servir, e eu vou servir a Deus. Não vos conformeis com esse século. Agora já é questão da mente. Da mente. Século. Este século. O Esdras gosta de falar que o século aqui é aion. A palavra grega para século é aion. Aion, ele faz parte do mundo. O mundo, palavra grega para o mundo na Bíblia é cosmos, que é um sistema deste mundo controlado por Satanás. É um sistema que ele armou para distrair, para usurpar o homem criado por Deus, para que o homem não tivesse nem coração, nem espaço, nem tempo para servir a Deus. Então Jesus disse para o Pai que Ele não pediu que nos tirasse do mundo, porque nós ainda vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Que Deus nos guarde do mal desse mundo. Esse mundo, ele é um adversário diretamente contra Deus, porque ele disputa você. E o mundo, o contato que você tem com o mundo não é um contato direto com o cosmos. O contato que você tem com o mundo é por meio de aion, o século. E o século é o mesmo mundo, só que apresentado de uma forma moderna. É a modernidade. O aion pode ser traduzida para modernidade. Então, o mundo que chega a você é um mundo atual, é um mundo da atualidade. Esse mundo da atualidade, em algum aspecto, atrai você, ou não atrai? Para alguns é tecnologia. Tecnologia também pode fazer parte do mundo aion. Para as irmãs, a moda, ou cosméticos, estética, roupa. Ontem era assim, hoje já é de outro jeito, né? Eu estou vendo hoje nas vitrines, roupa masculina, as calças já estão ficando para cima, né? Já não está mais encobrindo o sapato. E já um cano bem fininho, justo demais, né? Tal. E as gravatas, já houve um tempo, gravata era fininha assim, ó, fininha. E depois foi para uma gravata desse tamanho assim, ó, parece uma bandeira aqui. E agora voltou.
Irmãos, a moda vai, a moda vem. É o mundo Aion tentando atrair você. A moda é o que? É a estética. Fazer cirurgias estéticas, ou tem cosméticos milagrosos por aí, não é isso? Irmãos, tudo isso é o mundo te atraindo. Sem falar então do mundo de entretenimento, dos seriados agora que vocês têm, né, sem sair de casa, e segura você gasta tempo nesses seriados. Irmãos, tudo isso é uma disputa. Está disputando com Deus você e o seu tempo. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste século. Quem quer servir ao Senhor, não é que não possa usar uma roupa mais moderna, uma coisa mais moderna, mas, irmão, essas coisas não devem ocupar nosso coração. E se puder, principalmente os cooperadores, os irmãos que servem, sabe, não se vestir demais em cima da moda, né? Acho que não há necessidade de a gente acompanhar a moda, né? Que seja uma coisa mais espontânea, uma coisa mais, porque o nosso coração não está nessas coisas. Não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse século, não se coloca dentro do molde desse século. Todas as pessoas do mundo estão se moldando nos moldes desse Aion, desse mundo moderno, mas você não tome essa forma. Eu e você somos diferenciados, somos separados, porque nosso tempo é para Deus, nosso coração é de Deus, nosso serviço é com Deus, para com Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Bom, primeiro o corpo tem que se apresentar. Em segundo lugar, irmãos, com a nossa mente velha, a mente do velho homem, a minha velha mente das minhas tradições. Preste bem atenção, irmãos, isso ainda atrapalha a vida da igreja. Principalmente os irmãos que são da liderança. Para servir ao Senhor, irmão, a nossa mente precisa ser renovada constantemente. Não podemos servir ao Senhor com a mente de 10 anos atrás, 20 anos atrás. A igreja do Senhor, 20 anos atrás, era daquele jeito. Eu tenho saudosismo quanto àquele tempo, e hoje já não. Irmãos, nós temos que renovar nossa mente. Não é para acompanhar a moda do mundo, é acompanhar as ações, o andar do Espírito. Precisamos renovar nossa mente. Essa mente não pode ser uma mente velha, a mente do velho Adão, mas uma mente renovada pelo Espírito. Amém, irmãos? Não pode, ninguém de nós, irmão, que quer servir ao Senhor, pode parar no tempo. Precisamos renovar nossa mente a todo instante. A mente colocada na carne dá para a morte, e a mente colocada no Espírito dá vida e paz. A minha mente precisa ser renovada. E com a mente renovada, eu não disse que a mente comanda todo o corpo. Se a mente for renovada, começa o processo de transformação em mim. Transformação significa mudança em forma. Mas não só mudança em forma, é mudança também de conteúdo, mudança no interior. É porque o que Deus está fazendo, Ele está injetando em nós os seus elementos santos. Ele está infundindo para dentro do homem a sua vida e natureza santa. E os nossos elementos velhos, a nossa velha mente, os elementos da velha mente vão saindo se nós estivermos recebendo os elementos novos do elemento de Deus. E assim, irmão, nós vivemos sempre com a mente renovada. E nós seremos sempre sensíveis ao Espírito. Quem serve ao Senhor, quem está na liderança, precisa ter uma mente, ter um espírito sensível
ao que o Espírito quer. Senão a sua mente trava, você trava o Espírito. Irmãos, a nossa mente precisa ser renovada para que haja transformação, né, na nossa alma. A nossa alma precisa ser transformada. Isso acontece só na vida do corpo. Aleluia! Se você quer ser transformado, viva a vida da igreja. Se você quer ser transformado, viva a vida do corpo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não tiver uma mente renovada e você não tiver uma alma transformada, você nunca vai experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes de passar para o versículo 3, eu ainda queria falar um pouco sobre o mundo, pode não? Vamos para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Eu gosto muito de encorajar nossos jovens. Os jovens aqui na igreja precisam fazer a parte forte da igreja. Versículo 14, na parte final: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nós precisamos de jovens fortes entre nós. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, já comecei a assumir muita responsabilidade. E eu vejo hoje, os jovens de 20 anos também podem receber da parte de Deus muita responsabilidade. Nós queremos aperfeiçoar vocês, para que todos sejam essa parte forte, operacional do corpo de Cristo. Vocês vão operacionalizar. Vocês vão fazer as operações. Que tal? Jovens, eu vos escrevi porque são fortes. Mas por que são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Não é forte no seu homem natural. Não é forte, né, na sua briga com os líderes. Mas esse forte, ser forte, é porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vencer o maligno como? É muito fácil, né? Nós cantávamos um cântico quando eu era jovem, Sofonias, e como é que é? E matará a serpente, o monstro que está no mar, é isso? Hein? E nós fazíamos assim, com raiva, pisando assim na serpente, com os pés. Irmãos, a nossa luta não é física, não é lutar com um maligno assim, matando com os pés. A nossa luta é espiritual. Como na prática você vence o maligno? Aí que entra no versículo 15: não ameis o mundo. Vencer o maligno é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, é ou o mundo ou o Pai. Se você ama o mundo, o Pai retira o amor dele. Irmãos, é muito sério. Então, porque o mundo rouba você de Deus, o mundo rouba o seu tempo da vida da igreja, o mundo rouba o seu coração, que deveria se devotar somente a Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai.
Todas aquelas coisas atraentes do mundo, coloridas, aquelas coisas que chamam a atenção de você, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Você quer passar junto com o mundo? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero permanecer eternamente, quero fazer a vontade do Pai. É uma disputa. O mundo está disputando o seu tempo com Deus, com a vida da igreja. O mundo está disputando a sua melhor energia com as coisas do mundo, para não gastar nas coisas de Deus. Você, na sua melhor juventude, melhor momento para criação, melhor momento para ser gestor. Só que essas melhores coisas foram roubadas para o mundo, para usar no mundo. E a igreja e as coisas de Deus não podem contar com você. Portanto, irmãos, não vos conformeis com esse século, tem sérias implicações. Voltando lá para Romanos 12, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, no mundo, como homem natural, como velho homem, como todas as pessoas que a gente conhece, cada um tem alta conta de si mesmo. Tem ou não tem? Tanto é que a pessoa briga por uma opinião, que a sua opinião é melhor, briga por um ponto de vista, a maneira dele julgar as coisas, porque ele se julga melhor, ele se julga superior, ele se julga mais inteligente e mais sábio. Por isso, irmão, que surgem críticas, que surgem, tanta forma de julgar outras pessoas. Mas na igreja, a gente não deve pensar além do que convém, não deve pensar de si mesmo além do que convém. Irmãos, os outros, pense com moderação. Os outros podem ser superiores a você. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como eu posso pensar? Onde eu estou? Em que medida eu estou? Comparativamente aos outros, como eu estou? Irmãos, é a medida da fé. Que é a medida da fé? Que é a medida da fé? É quanto de Deus, quanto de elementos de Deus foram dispensados e constituídos em você. Isso é a medida da sua fé. É o quanto você de fato cresceu na fé. Quanto de Deus tem em você, quanto de Deus foi trabalhado em você. Essa é a sua medida da fé. Você tem coragem de com isso dizer e pensar de si mesmo além do que convém? Eu acho que se souber que a medida que você deve pensar de si mesmo é a medida da fé, você deve pensar: opa, Senhor, tem misericórdia de mim, e ainda tenho muito que crescer, ainda tenho muito que ser aperfeiçoado. Não é verdade? Então, irmãos, para começar, para viver a vida da igreja, não pense, nenhum de nós pense de si além do que convém. Não se tenha em alta conta. Versículo 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós temos uma tendência de sempre medir com a nossa régua os outros, às vezes até mesmo com a nossa função a outros.
Eu tenho a função no corpo, o meu forte nesse ponto. Aí com esse ponto parece que eu exijo que todos os outros membros do corpo de Cristo têm que ter a mesma função forte que eu tenho na minha. Não, você pode ser forte na função que Deus te deu, mas o outro tem a outra função que você não tem. É por isso que é corpo. Cada membro tem a sua função. Nunca deve medir você, a sua função, os outros. Nem todos são olho, nem todos são ouvido, nem todos são pés. Graças a Deus que Deus distribuiu no corpo uma coisa tão bonita, que é o nosso corpo humano, e assim que é uma sombra do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E assim, irmão, nós passamos a respeitar a todos. Todos são importantes. Se algum irmão ainda não desenvolveu totalmente a sua função, cabe a você ajudá-lo a desenvolver a sua função, é ou não é? Em lugar de criticar, em lugar de condenar, ou no lugar de desprezar, todos têm função no corpo. Rogo-vos pelas compaixões de Deus, que toda a liderança das igrejas, todos os irmãos líderes das igrejas, abram espaço para os irmãos. Não ocupe todos os espaços, porque você é um só membro. Tem muitos membros, mas todos os membros, irmãos, têm que estar encabeçados, obedientes ao comando da cabeça, portanto, da autoridade que Deus estabeleceu na igreja. Então tem os dois lados. Um lado, quem está à frente, abrir espaço para outros, ter alegria e encontrar função para cada membro do corpo de Cristo. Não ficar, depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos, sempre os mesmos irmãos responsáveis na igreja. Precisamos renovar, precisamos trazer pessoas novas, precisamos cultivar, precisamos aperfeiçoar outras pessoas. E os que são aperfeiçoados, aprender sempre a questão da autoridade. Nunca passar por cima de ninguém. Não tem bênção do Senhor se você não aprender a lição de submissão. Graças a Deus, irmãos, isso vai trazer harmonia para a igreja e vai fazer o corpo funcionar muito melhor. É isso que nós queremos, irmãos, dessa conferência em diante, adiante, até a outra conferência, nós vamos iniciar um novo ciclo. Porque de 2017, quando nós percebemos que as igrejas, de uma forma geral, estavam apáticas, as reuniões das igrejas estavam levando de uma forma muito mecânica, faltava paixão nas reuniões, faltava entusiasmo nas reuniões, os serviços eram feitos um empurrando para o outro fazer, não havia inclusão nenhuma. Aí o Senhor nos deu essas 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. A partir daí, irmãos, com essa palavra profética, as coisas começaram a acontecer de 2017 para cá, ou não? Não sei se em todas as igrejas, mas principalmente em principais igrejas, começaram a acontecer. O Senhor devolveu para nós a paixão de viver pela vida da igreja, o entusiasmo de estar aqui com os irmãos. Quem aqui está entusiasmado pela vida da igreja? Quem vive com paixão a vida da igreja? Eu posso dizer para você que eu vivo com toda a paixão. Eu consumo toda a minha energia para isso, porque eu tenho paixão, tenho entusiasmo por isso. Graças ao Senhor que o Senhor restaurou essa alegria nas reuniões. E mais, pouco a pouco, os serviços começaram a entrar nos eixos.
A igreja em São Paulo, graças a Deus, tinha algumas irmãs muito se sacrificaram, montaram um bom serviço de crianças. Então desde 2017 já tínhamos um serviço de criança já exemplar, muito bom. Mas os demais serviços ainda estavam em formação. Depois começou o serviço mais forte de adolescentes. E hoje nós temos serviço de jovens, muito forte, lá em São Paulo. E todos os demais serviços, irmãos, foram se aprimorando. Até mesmo as irmãs entraram com tudo, a todo vapor. Ofereceram no Congresso das Mulheres, o primeiro congresso, um serviço primoroso. E eu pedi para elas introduzir todas essas benfeitorias no serviço, introduzir na vida normal da igreja. E começaram esses serviços com excelência acontecendo na igreja. E inclusão, começamos a incluir pessoas, gerações mais jovens entrando. Eu espero, irmãos, que isso esteja acontecendo em todas as igrejas. Todas as igrejas. Mas esse ciclo de 2017 termina agora em 2019. Graças a Deus por tudo que o Senhor fez. A igreja é outra. Nós temos um ambiente gostoso. Todos amam o alimento diário. Todos desfrutam da palavra atual. Todos amam as conferências. Todos amam viver a vida da igreja, pregar o evangelho, não é? Grupo familiar. Irmãos, isso tudo nesses 2 anos, graças a Deus, foi restaurado. Estamos contentes, mas não satisfeitos. Nós queremos mais, porque o Senhor quer mais. De 2019, irmãos, eu creio que abriu-se um novo ciclo. Esse novo ciclo, quem sabe, não sei quanto tempo vai demorar, se são 2 anos, o Senhor vai nos abrir outro ciclo, não sei. Mas pelo menos agora, irmãos, nós queremos abrir esse novo ciclo de consolidação dos serviços do corpo. Que tal? Vamos consolidar os serviços no corpo. Não é mais na igreja como uma entidade religiosa morta, mas é no corpo, como organismo vivo. Você como membro vivo do corpo de Cristo, com a sua função. Vamos começar não ter serviços ao bel prazer do meu humor. Quando estou bem humorado, a igreja tem bom serviço. Quando estou mal humorado, a igreja não tem bom serviço. Não pode depender do meu humor. A igreja precisa ter um serviço consolidado e continuado. O serviço consolidado e continuado nas igrejas vai produzir muito fruto. Falamos na última mensagem, ontem à noite, de que os que foram escolhidos por Deus precisam produzir frutos. E nós não vamos só produzir frutos individuais, nós podemos produzir frutos juntos. Funcionando o corpo, funcionando no corpo, nós vamos produzir muito fruto. Vamos partir para esse segundo ciclo? Quem está interessado em ingressar nesse novo ciclo? Nós vamos dar para o Senhor um corpo que funciona, um corpo que tenha os serviços continuados, consolidados, um organismo vivo, funcionando dia e noite, para produzir, irmãos, muitos frutos para o Senhor. É disso que estou falando nessa mensagem. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos muitos, mas nós somos um só corpo. Não existe, na minha região nós somos diferentes. Irmãos, não existe isso. O corpo é um só. Só tem coisa diferente em termos celulares, é câncer. Câncer é diferente. Mas o corpo é um só.
Se o corpo está na normalidade, está saudável, o corpo é um só. Por isso, irmão, não queira criar corpo estranho no corpo, porque o corpo é um só, e cabeça é Cristo. Nenhum de nós, por maior que seja, maior função que tenha, ele é o corpo. Não, ele é um membro, né? Somos um só corpo em Cristo. Versículo 6: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, diferentes dons. Irmãos, nós temos, você tem dom ou não tem? O que é dom? Quem sabe o que é um dom? Um dom é uma habilidade, uma destreza para fazer determinadas coisas, um talento para fazer determinadas coisas. E esse dom vem segundo a graça. E a graça é o próprio Cristo nos dado como vida. Deus nos deu gratuitamente Cristo como vida para nós. E a vida que Deus nos deu é a nossa graça. E essa vida de Deus que chegou até nós, nos regenerou, está dentro de nós, essa vida nos deu dons espirituais, nos deu destreza, nos deu habilidade, talentos para funcionar. Estão claros? Você tem um Senhor, não tem? Você creu em Jesus? Então você tem um Senhor. Você tem um Senhor, você tem a vida do Senhor, você tem a graça. Se você tem a graça, você tem dons. Cada vida traz consigo o seu dom. Um patinho que nasce, você não precisa colocar na escola de natação, porque esse patinho já nasce com dom de nadar, não é? Só nos primeiros dias tomar cuidado para não virar a cabeça mais pesada que o corpo, né? Virar e se afoga, certo? Mas só deixar crescer mais alguns dias, tem um peso normal do corpo, é só soltar na água que não se afoga, porque tem um dom. A vida de pato lhe deu dom de nadar. Um pintinho já nasce piando, porque a vida de um pintinho lhe deu o dom de piar. Então cada vida possui seus dons. A vida que Deus nos deu, a graça que nós recebemos de Deus, também nos deu dons. Ele deu dons diferentes para você e para mim. Você tem um tipo de dons, aquele irmão, aquela irmã tem outro tipo de dons, e nós todos juntos formamos um só corpo. Então esses diferentes dons são para nós funcionarmos, cada um na sua porção, na sua função. Então vamos exercitar esse dom. É que o tempo está meio, eu estou meio preocupado com o tempo, mas assim, acho que é Efésios 4, é isso? Ó Senhor Jesus. Efésios 4, 7, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui é contrário. A graça nos deu habilidade, nos deu dons. E agora, quanto mais você exercita o dom, a graça lhe é suprida mais ainda. Seus irmãos estão entendendo esse ciclo de vida? A graça, a vida te deu dons. Se você exercita seus dons, você vai ter mais vida. Tendo mais vida, você vai ter mais dons. Exercitando mais dons, você tem mais vida. Irmãos, esse ciclo aqui vai o quê? Dali a pouco você vai ficar com bíceps desse tamanho, né? De tanto exercitar. Eu já não posso mais ser modelo nesse lado, né? Mas alguns irmãos são bem exercitados, né? Então, você começa a fazer exercício, certo?
e o sangue supre esse membro que está sendo exercitado. E aí esse membro cresce. Aí você exercita mais, o corpo fornece mais nutrientes, fornece mais oxigênio, fornece mais o quê? Coisas para formar a massa muscular. Então, quanto mais você exercita um membro, mais o membro cresce. Você quer crescer? Quem aqui quer crescer no corpo? Exercite o seu dom. Aquela habilidade que Deus deu para você no corpo, aquela função que Deus deu no corpo para você, não seja preguiçoso, exercite o seu dom. Você vai crescer em vida. Ó Senhor Jesus, preciso correr um pouquinho, preciso terminar aqui. Versículo 6, a parte final. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Começa agora mencionar alguns tipos de dons. Se o seu dom for profecia, então seja segundo a proporção da fé. Que é profecia? Muitos entendem que aqui a profecia se refere à predição, dizer coisas do futuro. Mas a palavra grega para profecia não tem no seu primeiro sentido predizer o futuro. Tem no seu primeiro sentido falar por alguém. Então, profecia aqui é falar por Deus. Tem um primeiro sentido. O sentido de predizer talvez fique no terceiro, quarto lugar, mas também tem sentido. Quando Deus fala por você, Ele pode dizer coisas do futuro. Assim como Deus nos fez falar da carreta, e nós predizemos um futuro, e o futuro aconteceu. O livro está aqui. Então, irmãos, profecia profetizar é falar por Deus. Você tem esse dom? Se você tem esse dom, você precisa funcionar segundo a proporção da fé. Por que proporção da fé? Porque existem vários níveis de profecias, de acordo com a proporção da fé. Em cada geração do povo de Deus, Deus designa o seu profeta. No tempo do povo sair do Egito, Deus designou Moisés. Moisés era o profeta. Embora ele dissesse para Josué: oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. E no Novo Testamento, 1 Coríntios 14, diz que todos podereis profetizar um após outro. Mas quando Miriam e Arão questionaram por que só Moisés pode dar a primeira palavra, nós também não falamos por Deus? Vocês se lembram quando, sabe onde está isso não? Números 12. O livro de Números, é importante isso. Ó Senhor Jesus. Números 12. Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Isso aí foi só pretexto. Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Irmãos, primeiramente precisamos reconhecer que entre nós há uma direção. Entre nós, o Senhor escolheu Moisés, o profeta. Outros
também profetizam, também falam por Deus, mas tem uma diferença. Os irmãos percebem a diferença? Aí Paulo ele diz assim, versículo 6: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Irmãos, precisamos conhecer os princípios de Deus. Não é falar por mim. Se o Senhor me incumbiu, juntamente com Esdra, de dar essa palavra de direção, de orientação para os irmãos, com auxílio do André e Miguel, a não ser que você não entenda isso como coisa vinda de Deus. Se você crê nisso, você terá bênção. Se você crê nos profetas, prosperará. Se você não crê e tentar fazer suas próprias coisas na sua região, na sua igreja, uma sua própria obra, irmão, pode ter certeza que não vai prosperar. Ninguém vai destruir você, mas o próprio Senhor não vai permitir que prospere, porque Ele vindica, Ele próprio vindica. Por isso, irmãos, a maior bênção nossa, irmãos, quem está na frente não é perfeito, não é que vai fazer tudo sem defeito, não é isso. Não é isso que nós cobramos deles. Mas, irmãos, eles representam o Senhor para nos dar direção. E quando nós cremos, não é que nós cremos na pessoa desses homens, nós cremos em Deus, que usou esses canais para falar conosco. Então, se você entende assim, você terá temor de não introduzir outras coisas na igreja. Senão, irmãos, tudo alinhado pela palavra profética do Senhor, nós teremos uma unidade, nós seremos coesos, uma só alma, nós causaremos impacto. Se nós começarmos a nos dividir, nós não teremos impacto. Jesus ora assim, para que o mundo creia, para que nós sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade é para mostrar que essa obra é de Deus. E graças a Deus está acontecendo. O problema dos judeus na época de Jesus, não tinha Moisés, não tinha ninguém no lugar de Moisés para dar direção. Capítulo 23 de Mateus, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Moisés já tinha partido para o Senhor tomou para si. Algum outro profeta na época deles teria que ser levantado, que tivesse intimidade com Deus, soubesse o que Deus estava fazendo. E se ele soubesse o que Deus estava fazendo, iria para Jesus, porque Jesus estava mudando uma dispensação. É ou não é? Mas eles seguiram fiéis a uma velha religião. Então, na cadeira de Moisés, em lugar de se sentar um profeta que desse direção ao povo, se aceitaram os escribas e os fariseus. Escribas e os fariseus são no máximo mestres, fazendo o papel de quem ensina, mas não estão no lugar do profeta que dá direção para todo o povo de Deus. Se hoje, irmãos, um grupo que é mantido somente por ensinamentos, e não há o profeta vivo que dá direção,
orientação para o povo, irmãos, o povo fica sem direção, fica a esmo. Nós temos que dar graças a Deus que o Senhor não tem faltado conosco a sua palavra profética. E essa palavra profética tem sido como uma luz da candeia, no meio de uma noite tenebrosa, um breu total. Nós temos uma luz da candeia que nos dá a direção. E essa luz da candeia vai até o dia raiar, até a volta do Senhor. Temos que louvar, irmãos, e honrar isso. Então, e muitos irmãos nas igrejas também são encorajados a profetizar, porque na igreja há profetas. Precisamos desenvolver o dom de profeta nas igrejas. Precisam ter lugar para desenvolver seus dons. Mas os profetas vão falar, eles têm liberdade em falar daquilo que for necessário, ajudar o povo de Deus que está sob o seu cuidado, mas sempre se lembrar que ele está orientado pela linha geral da palavra profética. Isso vai trazer a bênção. Tem liberdade para trazer luz na Bíblia, tem liberdade para falar qualquer coisa, mas sempre dentro da direção da palavra profética. Os irmãos entendem? Isso vai trazer a bênção do Senhor. Então todos podem profetizar, inclusive as irmãs, nas reuniões da igreja, nas reuniões normais, podem falar por Deus. Versículo seguinte, onde estamos? Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério aqui é diaconia, é serviço dos diáconos e das diaconisas. A prática da vida do corpo, irmãos, em cada igreja, precisa muito, mas muito do serviço dos diáconos. Então, nessa conferência, eu queria ajudar as igrejas a consolidarem esse serviço nas igrejas, que é muito importante. A gente tem em todas as igrejas, irmãos, um serviço adequado, consolidado de crianças. Tem um foco certo, uma direção certa, um objetivo certo. E nós temos um bom serviço de adolescentes. Não importa o tamanho da igreja, tem que ter um tipo de serviço, não é? Serviço de adolescente, cuidar desses adolescentes numa idade tão difícil, conduzi-los para a palavra do Senhor e guardá-los do mundo. E serviço bom de jovens, preparar os jovens, irmãos, para ser a parte operacional da igreja. Está na hora deles assumirem sua função, seu lugar. Eles são guerreiros do Senhor, exército do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos de serviços de casais, pais, de terceira idade, serviço de limpeza, serviço da mesa do Senhor, serviço de recepção, que é tão importante. A recepção, irmãos, é nosso cartão de visitas. Eu ainda acho que nosso serviço de recepção ainda não está adequado, precisa melhorar muito. A pessoa que entra precisa ser muito bem recebida e em todos os aspectos acompanhado, para que ele diga: poxa, esse é o calor do corpo de Cristo, essa é a família de Deus, é aqui que eu vou ficar. Então vamos estabelecer esses serviços, todo tipo de serviços, havendo serviços feitos com muita dedicação, labor, paciência e amor, nós vamos oferecer os frutos como sacrifício da fé, para a sua alegria, para a alegria do Senhor. Que tal? Esse é o início do novo ciclo. E ao implantar nas igrejas os serviços continuados, com os papéis de cada um bem definidos, com certeza nós vamos colher frutos. Quem acredita nisso? Evitar improvisação, fazer tudo com planejamento.
Nós fazemos tudo bem planejado, nós fazemos tudo programado, mas dependemos do Senhor, do poder do Senhor para efetuar o serviço. Não é porque nós planejamos tudo direitinho, as coisas vão sair como Deus quer, não. Nós apenas somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Oferecemos o melhor serviço para o Senhor como uma sarça, para que o fogo que Deus põe em cima da sarça seja o poder de Deus. Nos preparamos em planejamento, não com improvisações, mas nós não confiamos no planejamento, nós confiamos no poder de Deus. Mas certamente com improvisação Deus não pode abençoar muito, certo? Aquele que, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ensinar é diferente de profetizar. Profetizar é falar pelo Senhor sob a inspiração direta de Deus. Deus então inspira o seu profeta. Esse profeta fala o que Deus quer falar para o seu povo. Ensinar é um papel de um mestre, é instruir didaticamente, baseado no falar do profeta. Aquilo que foi dado por profeta, um mestre pega isso, ensina, instrui os irmãos com didática, usando a Bíblia, explicando e fundamentado nas verdades da Bíblia. Esse é o que ensina. Na igreja precisa de muitos mestres que ensinam as verdades, ensinam a Bíblia para os irmãos. Graças a Deus nós temos o primeiro livro, Fundamentos da Fé Cristã, para fundamentar todos os irmãos com as verdades básicas. Esse é o papel de mestre. Irmãos, as igrejas precisam achar um horário, um momento nobre, para que todos os irmãos possam ler esse livro e receber fundamentação nessas verdades básicas, né? E seguindo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. A exortação também é baseada no falar profético e também no ensino. Quer dizer, aquele que exorta, ele deve ministrar o suprimento de vida ao santo para o seu crescimento, de acordo com o que o profeta falou e com o que o mestre ensinou. Então ele exorta, e tudo isso, irmãos, deve ser para edificação do corpo de Cristo, não é para si próprio, não é apenas para fortalecer o seu ministério próprio, é para a edificação do corpo. E o que contribui com liberalidade, o que contribui, literalmente falando, é o que dá. O que dá com liberalidade é dá com simplicidade, dá com singeleza, sabe, dá com honestidade. Irmãos, o princípio de oferta é dar. Você sabe que, para mim, a melhor definição para o amor é dar. Deus nos amou, Ele é a fonte de tudo, Ele nos deu tudo, Ele nos dá tudo. E a maior prova do seu amor para conosco, Ele nos deu o seu próprio Filho, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Irmãos, a definição do amor é dar. Então, alguns na igreja têm um dom especial de ofertar, e ofertar é dar. E esse dom de ofertar deve ser de todos os membros, embora alguns tenham alguma comissão específica do Senhor, não é, de fazer esse trabalho de uma maneira especial, mas todos nós precisamos exercitar esse dom de dar com simplicidade, não questiona muito. Tem alguns que dão, fica questionando muito, onde os irmãos usam isso, o que vão fazer aquilo, tal. Tem irmãos que depois cobram da gente, depois
20 anos, 30 anos, fala: olha, até aquele tijolo do corpo eu também ajudei a dar. Irmão, seja simples, seja singelo, seja honesto, não é isso? O Senhor te deu tanta coisa. Na verdade você está tirando na mão do Senhor, está dando para o Senhor. Dá com alegria, dá com espontaneidade. Graças a Deus, irmãos, quanto a ofertar, nós já progredimos muito. Aleluia, progredimos muito. Mas eu acho que pode progredir mais ainda. E o Senhor vai nos abençoar mais ainda. E essas ofertas vão conseguir tocar mais obra. Vamos apressar a volta do Senhor. O expolível vai sair, vão surgir muitos gastos para manter equipe, para manter trabalho, a manutenção do ônibus, da carreta, do expolível. Irmãos, tudo isso precisa de suprimento de recursos. Graças a Deus nós temos pessoas que com dons de dar. Que mais? O que preside com diligência. Sabe que esse presidir aqui é quem está à frente. O significado da palavra presidir é aquele que está à frente, aquele que lidera. Irmãos, todos os irmãos que estão à frente, de alguma forma, toma a liderança da igreja, precisa ser diligente. Não pode tomar liderança aquele que é desleixado. Que o Senhor faça de todos nós, irmãos, pessoas diligentes, se empenham, se dedicam, fazem com foco todo o serviço do Senhor, presidindo a igreja, liderando a igreja, ou liderando a obra regional, liderando um grupo familiar. Tudo é líder, é liderança. Nós precisamos ter muita diligência, muita gestão, muito cuidado, muita administração, né, para cuidar da liderança do povo. E vou terminar aqui. Quem exerce misericórdia com alegria. Irmãos, exercer misericórdia são pessoas que têm empatia com outras pessoas, pensam nos outros, enquanto que a maioria não tem essa sensibilidade. E o Senhor deu dons especiais para alguns irmãos com muita sensibilidade com aqueles membros que estão passando por dificuldade, passando por problemas. Então esses são os que exercem misericórdia e cuidam delas. Aleluia, que no corpo de Cristo tem de tudo. Nós temos pessoas que exercem misericórdia, que cuidam dos necessitados, de quem está passando por problemas. Irmãos, isso é o corpo de Cristo. Amém? Eu só vou projetar, não vou comentar nada, os diversos serviços possíveis da igreja, para vocês darem uma olhada, que podem, né, pode ser útil para vocês. Aqui, ó, são diversos serviços, né, podem passando todos os slides, tal, e espero que isso motive em vocês, de que a gente comece esse novo ciclo de uma forma mais organizada. Alguns têm arrepio quando falam em organização, né? A gente, nos nossos tempos antigos, quando fala em organização, a gente fica todo arrepiado. Mas, irmãos, o organismo vivo é uma organização mais perfeita que existe. Uma organização sem vida, uma coisa morta. Mas uma organização com vida é um organismo. Nós não podemos usar essa desculpa de nós não queremos organização porque somos organismo, e nós falharmos em organização, falharmos na parte administrativa, parte de planejamento, parte de montar os nossos serviços. Mas como eu já disse, nós não confiamos no nosso planejamento, não confiamos na nossa organização, nós apenas oferecemos a Deus como um instrumento. Quem tem que abençoar a igreja, em cima disso, com poder, é Deus. Que Deus abençoe as igrejas. Nós entremos em um novo ciclo, que esse novo ciclo, irmão, possa produzir muito fruto nas igrejas, e nós olharmos daqui para frente os irmãos que estão à nossa volta, você
veja membro do corpo de Cristo. Não veja concorrentes, não veja pessoas que você odeia, você não gosta dessa pessoa, não gosta daquela pessoa, não. Você olhe para membro do corpo de Cristo. Nós somos muitos, mas nós somos um só corpo em Cristo. Deus nos abençoe. Jesus é o Senhor.